Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós iremos estudar aí um circuito trifásico com geração estrela alimentando uma carga do tipo RL, também conectada em estrela. Tá? Então nós faremos aí uma análise teórica inicialmente desse circuito e depois partiremos para um exemplo numérico. Tá? Portanto, aí os objetivos para a aula de hoje, temos a demonstração teórica, né, da análise de circuito estrela com neutro comum, porque o ligação estrela eu posso ter o neutro isolado, né, o ponto de referência ali isolado, normalmente aterrado na distribuição, né, do sistema secundário, conforme eu já comentei anteriormente. Mas eu posso ter a carga com neutro ou sem neutro. Nós vamos estudar o caso aí que temos uma carga do tipo RL com neutro. Na sequência iremos ver aí as equações e fórmulas, né, a serem adotadas para um circuito estrela com carga RL neutro comum. E por fim, uma exemplificação numérica de análise. Tá? Então eu coloco ali um enunciado, o circuito com os parâmetros, e a gente, em cima desses dados, partimos então para a análise, né? Iremos ver a questão aí das tensões e das correntes do circuito. Bacana. Então, falando aí inicialmente do sistema estrela com nêutron, temos o seguinte. Quando a fonte geradora e a carga terminal estão na configuração estrela, pode existir ou não a conexão do condutor neutro. Então, faço uma alimentação ali a 4 fios com neutro ou 3 fios sem neutro. Para o caso de carga equilibrada, quando o neutro é interligado entre fonte e carga, a corrente resultante gerada é nula. Mas por que é nula? Vamos entender pelo circuito. Então aqui nós temos as fontes, né? VA, VB e VC, neutro aterrado, tá? E eu forneço esse neutro aqui para a carga juntamente das fases. Aqui é uma carga trifásica, né? Equilibrada, simétrica, que eu tenho impedâncias ZA, ZB e ZC. Muito bem, temos para o sistema trifásico, ligação estrela, as tensões de fase e tensão de linha, né? Então, primeira tensão de linha, o VAB, VBC, a segunda e o VCA. Tá? Legal, só que se eu tenho uma fonte com tensões de fase e linha e tenho uma carga trifásica conectada, surgem, né, as correntes. Então, tenho o IA, o IB e o IC. Muito bem. E quem retorna para a fonte? O IN. Tá? Pô, legal, professor, entendi já. Você tem o neutro saindo do nó da carga e o IA e B e C chegando no nó, né? Então ficou fácil. Se a gente fizer a lei de Kirchhoff para os nós, as correntes que entram no nó são iguais às correntes que saem, né? E quem entra no nó é IA e B e C. Quem sai do nó, o IN. Portanto, a corrente de neutro é igual IA mais IB mais IC. Daí alguém pode me perguntar, puxa, professor, a lei de Kirchhoff, lei dos nós, tá fácil, né? A gente já viu, já estudou anteriormente, mas tem algo aí que não tá batendo, né? Não tá coerente, poxa. Falou um sistema equilibrado com neutro, carga equilibrada, fonte equilibrada. A corrente é zero e aqui a gente viu que não é zero. É IA mais IB mais IC. Puxa, não tem como ser zero. IA mais IB mais IC, como que vai dar zero, né? Muito bem. Então partimos aqui, para a análise das formas de onda, tá? Ô louco, professor, mas essas... uma senoide eu já me perdi, 3 senoides pior ainda, né?
Mas nós vamos analisar o seguinte, turma. Nós temos alguns pontos, tá? Uns pontos aqui, chaves, né, que eu vou pegar aí para a gente analisar. Então, pego um ponto-chave, depois um segundo ponto-chave, daí vocês vão compreender melhor. Então, o primeiro ponto que eu vou adotar aqui é o instante T1, tá? O instante T1 é equivalente, ó, a esta linha azul, tá? Então, na linha azul, o IA vale 20, né? O IA está em vermelho, é a senoide em vermelho, é o valor de pico, vale 20. O IB, que é marrom, está passando aqui por menos 10. E o IC, que é verde, está passando também por menos 10. E se lembrarmos lá da fórmula, né? IA mais IB mais IC será para nós o IA vale 20, positivo, o IB menos 10 e o IC, né, que é o sinal verde, menos 10 também. Puxa, 10 negativo com 10 negativo dá 20 negativo. 20 menos 20 dá 0. Né? Ah, professor, você pegou um ponto qualquer no gráfico, pode ser só nesse ponto. Vamos pegar um outro ponto, então. T2. Tá? Então, T2 aqui, ó, temos o sinal vermelho, que é o A valendo menos 20. O B marrom valendo mais 10. E o C, que é o verde, valendo mais 10. Então, substituindo na formulinha, 10 para o A, né? Aliás, é menos 20 para A, 10 para o sinal B e 10 para o sinal C. Né? B e C estão cruzando o ponto aqui, mais 10. Então, 10 mais 10, 20. Menos 20, 0. Portanto, a corrente de nêutron é 0 para uma carga equilibrada e simétrica. Tá? Corrente de nêutron é 0. Muito bem. Se a corrente de nêutron é 0, qual que é a forma de onda do nêutron? É uma linha em 0. Tá? Louco, mas tem 3 senoides no nêutron, fica 0? Fica 0. Porque essas senoides elas são compensadas, né, entre si. Então, quando uma está lá no máximo, as outras duas estão na metade do valor mínimo. Quando uma está lá no seu valor mínimo, as outras duas estão na metade do valor máximo. Então, tem essa compensação. Poderia pegar um ponto aqui entre 10 e 20, por exemplo. Para a fase C, ó, entre 10 e 20. Legal. Daí, para a fase B, eu teria algo aqui, ó, entre 0 e 10, tá? E para a fase A eu teria algo entre 20 e 10, né? Aqui falando em valores negativos. Então, puxa, tá coerente, né? Ó, eu tenho um ponto aqui que é entre 10 e 20, ou um ponto aqui que é entre 0 e 10, muito mais próximo do 0, e um ponto aqui, ó, que seria algo mais próximo também do menos 10, sendo que esse daqui estaria mais próximo do mais 20. Eu não peguei, né, mas poderia pegar um terceiro ponto, assim, um pouco mais difícil de ver, mas já dá para ver que a compensação, né, visual aqui, né, de um terceiro ponto, já nos traria uma corrente de nêutron 0. Nós para e pensa, puxa, professor, então lascou, né, porque aqui a gente está olhando de forma instantânea, a gente não está calculando valor eficaz, né, o valor RMS. Estamos trabalhando com valor instantâneo, é assim que faz? Não. Se é válido para o valor instantâneo, é válido também para o valor RMS. Por isso que eu utilizo o ponto, tá? Porque eu estou falando que o valor da corrente RMS no nêutron é 0. Ah, mas e o valor instantâneo? É 0 também, é tudo 0. Tá? No tempo, eu tenho uma corrente nula no nêutron, assim como na análise de frequência. Bacana? Legal. Então, partindo agora para o nosso exemplo, temos um circuito trifásico e eu peço para calcular as tensões de linha, a impedância, as correntes de fase
e a corrente de neutro. Tá? Então a gente vai ver a corrente de neutro para um exemplo numérico, que é esse daqui. Tá? Então nesse exemplo, ó, perceba, eu tenho o valor RMS de 120 volts, né, para fase A, B e C. Fase B aqui menos 120, fase C mais 120, então nós temos sequência direta. Forneço uma corrente IAN, né, IBN e ICN, e temos uma corrente de retorno para a fonte que é IN. Tá? Então, o último item nós vamos calcular esse IN, mas antes, né, tensão de linha, impedância e correntes, tá, de fase. A gente já sabe, né, que a corrente de fase é igual a corrente de linha na ligação estrela, dá para perceber aqui, ó, tudo que está em azul é referente à fonte, tudo que está em preto é referente à carga. Tá? Uma carga RL com parte resistiva 3 ohms e parte indutiva 4 ohms. Então nós temos, ó, I Azão, Azinho, né, o Azão é da fonte, o Azinho é da carga, tá chegando nesse nó. Puxa, quem mais está nesse nó? Ninguém. Então, o I Azão, Azinho é justamente o IAN. Então a corrente de linha para fase A é igual a corrente de fase, certo? Então aqui calculando as correntes de fase, já temos correntes de linha, e para isso precisamos do cálculo da impedância, pois tensão dividido por impedância é corrente. Legal. Então, temos o seguinte, ó. Sequência positiva, como vimos no exemplo anterior. Fórmula da tensão de linha, tensão de fase, raiz de 3, ângulo de mais 30 graus. Aqui nós temos as tensões de fase, né, lá do exemplo, da figura. Então, deixei aqui do lado para facilitar. Agora, se eu montar aqui, ó, tensão de linha é o módulo da tensão de fase vezes raiz de 3, somando 30 graus, certo? Então, 0 mais 30 dá 30. Aqui a mesma coisa, 120 raiz de 3, ângulo menos 120 mais 30, dá menos 90. E aqui 120 ângulo de mais 120, 120 mais 30 dá mais 150. Bacana, portanto, chegamos aqui que o módulo da tensão de linha é 208 para as 3 fases, né? Ó, relação AB, BC e CA, tá? 208. E a diferença angular aqui é de 120 graus. Tá? Se eu pegar 30 menos 90, eu tenho 120. Tá? Assim como se eu pegar aqui a diferença aqui, ó, de 150 com 90 graus. Tá? Nós temos também 120. Certo? Se a gente pegar ali o lado esquerdo do círculo trigonométrico. E de 150 para 30 graus fica mais fácil, né? É só fazer 150 menos 30, 120 direto. Então as tensões são equilibradas e simétricas. Tá? Conforme dito até no enunciado. Muito bem, falando agora da impedância. Impedância para uma carga RL é parte resistiva mais J reatância indutiva. Posso passar retangular para polar, fica dessa forma, módulo com fase. E substituindo aqui os parâmetros, eu tenho 3 ohms de resistor e reatância indutiva de 4 ohms. Convertendo para polar, podem utilizar calculadora científica para isso. Temos aí módulo de 5 ohms com ângulo de 53,13 graus. Tá? Então essa é a impedância do circuito. Se eu conheço as tensões de fase, e eu conheço também a impedância, agora ficou fácil. Corrente de fase A será tensão de A com relação ao neutro, que é 120, dividido pela impedância, que é 5. Né? Os ângulos eu faço aqui a subiteração, né? A regrinha da divisão para divisão em polar. Né? Então nós temos aí a regrinha, mantém o ângulo de cima e subtrai do ângulo de baixo. Então 0
Menos 53,13 resultará em menos 53,13. Ué, professor, ângulo negativo, por quê? Porque a corrente está atrasada em relação à tensão. Fase A é 0. Tá? Se na corrente está com ângulo negativo, significa que a fase está atrasada. E se a fase está na corrente, então a corrente está atrasada em relação à tensão. Por quê? Porque nós temos um elemento indutivo. Tá? Carga indutiva atrasa a corrente. Então, pelo nosso cálculo aqui, a gente já sabe que está correto. Porque o ângulo da corrente, de fato, deu negativo. Para a fase B, é a mesma coisa, só que daí mudamos que é menos 120. Né? Então, pego este ângulo e subtraio ainda 120 em cima disso, dá menos 173,13. E depois eu somo 120 para a fase C. Então, menos 53,13 mais 120 dá 66,87. Essas são as três correntes, né, que passam ali pelas três fases, A, B e C. Ah, legal. E a corrente de neutro? Corrente de neutro, ó, pela lei de Kirchhoff lá das correntes que nós fizemos, e neutro é IA mais IB mais IC. Ô louco, professor, mas tem polar. Converte em retangular. Para fazer soma e subtração, precisamos da forma retangular. Então, convertendo IA para retangular, temos aqui o 14,4 menos 19,20. IB é menos 23,83, menos J 2,87 e o IC é 9,43 mais J 22,07. Então perceba, não é soma? Então tem que somar real com real e imaginário com imaginário. Beleza? Então vai ficar, ó, 14,04 menos J 19,20, que é o A, mais, né, da formulinha, menos 23,83 menos 2,87 mais, né, 9,43 mais J 22,07. Isso resulta em zero. Ô louco, professor, zero. Deu zero. Sim, é só para pensar aqui, ó. 14 mais 9, 23 menos 23, zero. Tá? Se eu pegar aqui, ó, 19, né, mais aqui, quase 3 isso aqui, né? 19 negativo com 3 negativo daria menos 22. Mais 22, zero. Então, de fato, a corrente no neutro para uma carga simétrica e equilibrada é zero. Tá? Em algumas literaturas, como eu disse anteriormente, está falando, né, equilibrada e simétrica. Um termo mais utilizado aí, né, mais contemporâneo, é carga em desbalanço. Tá? Carga em desbalanço e fonte equilibrada e simétrica, para conseguir separar melhor os fenômenos. Né? Então, de fato, a corrente zero. Isso daqui é um exemplo prático desse caso, é quando nós estamos alimentando o motor. O motor, ele vai ter ali bobinas simétricas. Por quê? Porque ele vai ter que gerar ali um torque constante, né? Por exemplo, eu estou num elevador, eu não quero que o elevador fique com torque trabalhando de forma senoidal, né? Senão ele está levantando, né, me levando para andares superiores, só que ele não está me elevando, né, de maneira suave, ele vai elevando com solavancos, né? Por quê? Porque o torque está oscilatório. Tá? Então isso é algo interessante de observar. Não acontece porque o torque está relacionado à corrente, né? Pode-se entender dessa forma. E como o motor ele tem as bobinas simétricas, então o torque, a gente trabalha com torque constante ali. Quando está subindo, opa, força ali é constante. Né? Tá? Então é necessário, né, entender esse conceito aqui. Ah, professor, me deu o sisteminha lá, tinha corrente no neutro. Pô, então tem algum desbalanço, algum desequilíbrio aí na fase, né? Então tem que dar uma olhada. Certo? Então a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço aí a
atenção de todos. Espero que tenha ficado claro aí essa explicação, né? Eu trouxe um exemplo mais prático aqui, né? Bem, comparação com a última aula, né? Eu falei do sistema aí de distribuição, né? Porque aquela aula lá eu trouxe o transformador, né? Foi na realidade um pouco mais prática, mas essa daqui, embora tenha bastante cálculo, análise de forma de onda, tem esse conceitinho aí da corrente do nêutron, né? Que também é algo corriqueiro aí na prática. Então você vê lá, você vai medir no nêutron, né? Para ver a corrente. Então vocês entenderam aí que a corrente no nêutron deve ser zero para carga balanceada, e se houver algum desbalanço, vai começar a surgir uma corrente aí que é diferente de zero. Mas a gente vai ver isso mais adiante com mais detalhes também no nosso curso. Certo, turma? Grato a todos pela atenção. Bons estudos. Até!